E o tão aguardado ETF de Bitcoin foi aprovado, é disso que nós vamos falar nesse vídeo. Vamos atualizar a situação gráfica do Bitcoin, também vamos falar das últimas notícias que dessa vez aí realmente foram impressionantes, tá? E também vamos atualizar a análise dos dados macroeconômicos que podem impactar o mercado de criptomoedas nos próximos dias. E também vamos falar aí da análise de sentimento, atualizar os indicadores de sentimento. Bem, pessoal, primeiramente, se você ainda não é inscrito aqui no canal Criptográfico, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força. Se você quiser que eu analise alguma moeda, deixa aí nos comentários. Se tiver alguma dúvida também, deixa aí nos comentários que irei responder todos vocês, beleza? Bem, pessoal, Bitcoin então subindo aí nos últimos dias, né? E finalmente chegou aquele evento que a gente tanto esperava, que o mercado tanto esperava, que era a aprovação dos ETFs de Bitcoin. Tá? Vários ETFs de Bitcoin, todos que estavam para ser aprovados, foram aprovados hoje e agora, em breve, a gente vai começar a ter ETFs spot de Bitcoin sendo negociados aí nas bolsas americanas, o que pode, na visão de muitos analistas, trazer bastante dinheiro para o mercado de criptomoedas no longo prazo. Tá? Algumas pessoas estimam que vai entrar muito dinheiro aí nos próximos dias. Mas, galera, e o gráfico? O que o gráfico está dizendo? Bem, o gráfico do Bitcoin, como a gente vinha falando nos últimos dias, ele tinha formado um triângulo ascendente, ou alguns poderiam ver um triângulo simétrico aqui também, tá? Com alvo ali na região dos 50 e poucos mil dólares, né? 51 dólares, 51 mil dólares, 50 mil dólares. Porém, como eu disse para vocês aí nos últimos dias, a gente tem uma resistência pesadíssima nessa região em que o Bitcoin está, tá? A região dos 48 mil dólares, entre 48 e 49 mil dólares, é uma resistência muito forte. Não é fácil o Bitcoin passar para cima dali, tá? E inclusive, galera, ontem o Bitcoin chegou a bater ali perto dos 48 mil dólares. E assim que ele chegou perto, olhem só o que aconteceu, galera. O Bitcoin despencou na mesma hora, tá? Bem, esse movimento de ontem do Bitcoin foi um movimento bizarro, né? Ele subiu para quase 48, depois caiu para 44 de uma hora para outra. Ele é explicado porque saiu uma fake news. Na verdade, aparentemente, segundo as pessoas ligadas à SEC, o presidente da SEC, o perfil no Twitter da SEC foi invadido, tá? E os hackers colocaram lá que o ETF havia sido aprovado. E nisso depois ele apareceu lá falando que não, né? Apareceu primeiro no Twitter da SEC, depois não. E aí o mercado devolveu tudo na mesma hora, tá? Isso porque provavelmente muitas pessoas começaram a pensar que o ETF não seria aprovado depois disso, né? Pensou, olha, se acontecer um hacker na SEC, gente, chega a ser bizarro, mas no mercado de criptomoedas sempre acontece coisas assim bizarras e inéditas, né? Impressionante a capacidade desse mundo das criptomoedas de colecionar eventos e histórias bizarras que só acontecem no mundo das criptos, tá? Enfim, hackearam o perfil da SEC, falaram que o ETF foi aprovado, o Bitcoin subiu ali, depois descobriram que não, as pessoas começaram a achar que não ia mais ser aprovado e hoje aprovaram, tá? Como muitos analistas previam, diziam que havia 90% de probabilidade de esses ETFs serem aprovados agora em janeiro, tá? E todos juntos como foram. Bem, graficamente, galera, a gente tem que ver se o Bitcoin vai conseguir passar dos 48 mil dólares. Eu tenho um pouco de receio a partir de agora, porque além dele estar nessa região de resistência, a gente tem que lembrar uma coisa, o mercado ele precifica as coisas anteriormente, tá? Se muitos analistas, se era unânime aí no mercado que existia 90% de probabilidade de aprovação desse ETF, quer dizer que muito disso já foi precificado, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês de um evento aí que foi precificado antes, tá? A subida dos juros no mundo, tá? A gente vê, por exemplo, no mercado de criptomoedas, o Bitcoin começou a cair a partir de novembro de 2021, quando o Jerome Powell mudou de postura e começou a falar que o Fed iria subir os juros, tá? A partir dali, o Bitcoin começou a cair e a queda mais intensa dele foi até junho de 2022, quando ele bateu ali 20 mil dólares, porque foi a queda mais rápida, né? Que ele seguiu ali em queda por vários meses, quando os juros ainda estavam começando a subir nos Estados Unidos. Ou seja, o mercado caiu bem antes de os juros subirem de fato e de os juros chegarem no patamar que chegou, tá? Inclusive, galera, se a gente voltar aqui nesse momento em que o mercado começou a cair, a perspectiva era dos juros ficar um pouco acima de 2% lá nos Estados Unidos. Tá? A expectativa era dele ficar ali nos 2,75% ao ano na época, e hoje a gente está acima de 5%, galera. A gente está na casa dos 5,5%, se eu não me engano, tá? Então vejam que o juros foi muito mais acima do que o mercado esperava até a metade de 2022,
E mesmo assim, depois que os juros começaram a subir, os juros começaram a subir de fato, de forma mais intensa, o que aconteceu com o mercado? Ele subiu, tá? Por quê? Porque já estava tudo precificado. Isso não foi só no mercado de criptomoedas, foi todos os mercados, né? E se a gente olhar aqui o SP500, a gente vê que o movimento do Bitcoin e do SP500 é bem parecido, né? Os dois aí subindo. O SP500 já chegou, inclusive, no topo lá de 2022, tá? Aliás, no topo de de janeiro de 2022. Então, assim, o mercado, ele antecipa os eventos. E assim como o mercado antecipou ali a queda por causa da alta de juros, ele também antecipou a subida por causa do ETF, tá? Então, muito do que a gente está vendo acontecer hoje já foi precificado pelo mercado e por isso que eu acho difícil agora, por enquanto, o Bitcoin conseguir romper os 48 mil dólares facilmente. Não estou dizendo que ele não pode romper, pessoal, mas pelo menos estagnar nessa região aqui é provável, tá? Eu acredito na possibilidade de uma correção, não uma correção tão grande, tá, galera? Uma correção aí mediana que já seria suficiente para talvez aí, né, as baleias despejarem um pouco aí do que elas conseguiram acumular aí antes desse movimento de alta, tá? E eu vejo aí, se no pior dos cenários aí no momento, o que eu enxergo seria o Bitcoin aí, no máximo ali na região dos 28 mil dólares, que é 61% da retração de Fibonacci, tá? Por enquanto não enxergo aí sinais claros de correção. Tainan, você tá vendo algum padrão gráfico aqui que indica correção? Não tô vendo, tá, galera? Por enquanto não tem nenhum padrão gráfico. O único padrão gráfico que eu consigo ver aqui, ele indica a alta, que é esse triângulo ascendente. O alto tá lá na região dos 50 mil dólares, como eu já disse várias vezes. Eu tenho dúvida se vai conseguir alcançar aquela região por causa da resistência que a gente tem ali de 61% da retração de Fibonacci, beleza? Bem, pessoal, a gente não pode deixar de olhar também aí o mercado americano que hoje ele se comportou bem, né? Ele subiu aí durante o dia e isso tudo, na minha visão, eu não vi nenhum dado macroeconômico hoje que faça essa subida. Então, eu acho que é uma subida porque o mercado está subindo mesmo, tá? O mercado está mais ou menos estável, por enquanto não rompeu o topo, também não perdeu o fundo. Então, ele está estável ali na região dos 4.800 pontos aproximadamente. Mas amanhã de manhã nós teremos alguns dados macroeconômicos nessa quinta-feira muito importantes que podem mexer com o mercado. Tá? A gente vai ter a divulgação do índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos, o famoso CPI, às 10h30 da manhã, e também pedidos iniciais de seguro-desemprego. O mais importante é o índice de preço ao consumidor, o CPI, e a expectativa para o núcleo, que é a parte mais importante que o Fed mais olha nesses dados de inflação, é de um crescimento de 0,3% igual ao anterior, tá? Se vier um crescimento maior do que 0,3% no núcleo, pode ser que o mercado corrija, afinal o mercado está subindo há muitos dias, semanas aí no caso das bolsas americanas, e quando ele está alto, qualquer coisinha que acontece pode ser motivo para os investidores botarem dinheiro no bolso, tá? O índice cheio na base anual, a expectativa é de que vai de 3,1 para 3,2, tá? Então, a expectativa é que ocorra um pequeno crescimento na inflação em dezembro, e a gente tem que lembrar que dezembro é uma época de final de ano, as pessoas consomem mais, tá? Então, a demanda ela acaba sendo pressionada, o que pode fazer a gente ter um pouquinho de inflação, tá? E na base mensal, a expectativa é de um crescimento de 0,2 em dezembro, ante 0,1 em novembro, tá? Então a expectativa é de uma aceleraçãozinha por causa do final de ano e também porque a gente teve uma aceleração no mercado de trabalho aí no mês de dezembro de 2023 relativa ao investimento do governo dos Estados Unidos ali, contratações do governo dos Estados Unidos, setor público, tá? Governos estaduais, governo federal, também o setor de saúde, teve muitas contratações, então a gente viu ali no último payroll que a gente teve na semana passada alguns dados mostrando o mercado de trabalho americano acelerando, o que contribui para a inflação. Tá? Mais pessoas trabalhando, mais pessoas ganhando dinheiro, mais pessoas gastando. Se mais pessoas gastam, elas tendem a aumentar a demanda. Tá? Se elas aumentam a demanda, o preço dos itens tende a subir um pouco. Tá? Então, esse é o raciocínio. E também nessa semana os dados mais importantes que a gente vai ter vai ser amanhã. Amanhã é o dia mais importante do ponto de vista macroeconômico e sexta-feira a gente tem um PPI, tá? Então, amanhã, assim que eu ver esses dados aqui, eu vou tentar mandar para vocês lá no Telegram, atualizando aí a minha visão desses dados macroeconômicos. E também não podemos deixar de analisar os indicadores de sentimento, galera. Quando a gente olha aqui no TRDR, a gente teve uma mudança radical de ontem para hoje, tá?
A gente viu ali muitas pessoas sendo liquidadas, comprados e vendidos. Aquele movimento foi bizarro, né, galera? O Bitcoin foi ali nos 48 de uma hora para outra e depois 44. Então, assim, não teve quem ficasse. Quem estava alavancado, seja na venda ou na compra, provavelmente foi. Quem estava muito alavancado, provavelmente saiu do mercado naquele movimento de ontem, tá? E nisso, galera, a gente viu uma subida radical aí do long short ratio, né? O indicador que mostra quantas pessoas proporcionalmente estão apostando na alta para quantas pessoas estão apostando na baixa. E a gente viu essa subida, que significa que temos mais pessoas agora apostando na alta do Bitcoin, tá? Quando a gente tem mais pessoas apostando na alta, existe a possibilidade de as baleias jogarem o mercado para baixo. Então, mais um sinal aí negativo, indicando que já começa a ficar perigoso continuar apostando na alta, tá? Outro indicador aqui que ele mostra isso, né, a liquidação, é o Open Interest. O Open Interest caiu bastante ali na hora daquele movimento aquele movimento rápido do Bitcoin para cima e para baixo, e depois ele seguiu caindo, tá mostrando que a quantidade de pessoas ou a quantidade de contratos sendo abertos aí no mercado americano foi caindo depois daquele evento, tá? Então a gente não tá vendo o long short rate subir porque tem um monte de pessoa entrando no mercado agora e abrindo posição long. Não, pelo contrário. Ele subiu porque provavelmente a maioria das pessoas que estavam ali em short foram liquidadas com esse movimento aqui, tá? Então a gente ficou com mais pessoas, aliás, as pessoas que estavam, é isso mesmo, as pessoas que estavam apostando na queda perderam dinheiro com aquela subida rápida e sobraram mais pessoas apostando na alta, o que, na minha visão, um pouquinho perigoso, tá? Ainda mais que, como eu disse, o mercado já está subindo aí há muitos dias seguidos. E também a gente tem que ver o mapa de calor da Highblock, o link dela, inclusive, está aí na descrição desse vídeo. E na minha visão, quando a gente vai aqui para o mapa de calor da Highblock, a gente tem algo um pouco perigoso, tá? A gente vê aqui o seguinte, galera, tivemos um aumento drástico aí da quantidade de posições long, tá? Posições long com a liquidação ali na região dos 42 mil dólares, tá? Antes desse movimento, a gente tinha ali uma liquidez na região dos 42 mil, mas ela passou a aumentar radicalmente ali na região dos 43, 44 e principalmente na região dos 42 depois desse movimento, tá? Então mostra que se as baleias jogarem o mercado para baixo, elas podem liquidar muita gente. A gente vê aqui também que sobrou uma certa liquidez ali na região dos 48.300 dólares, né? O Bitcoin subiu, mas não pegou toda aquela liquidez, o que dá a entender que ainda teria espaço para o Bitcoin dar mais uma agulhada ali nos 48.300 dólares para pegar a liquidez, tá? Mas tudo isso vai depender de como que o mercado vai se comportar de agora para frente, tá? A gente vai ter mais pessoas apostando na alta ou mais pessoas apostando na queda. Isso que é a questão, tá? Se a gente vê aqui uma quantidade de liquidez abaixo, continuar aumentando nos próximos dias, cada vez mais pessoas apostando na alta, as baleias vão jogar o mercado para baixo. Se a gente tiver ao contrário, né, as pessoas começando a apostar na queda, as baleias vão jogar o mercado para cima, tá? Por enquanto não tá tão conclusivo, tá? Porque a gente teve uma diminuição drástica do Open Interest com esse movimento rápido do Bitcoin ontem, né? A gente chama esse movimento do mercado de violinada, tá? Igual aquele movimento do violinista que joga para todo lado, né? E agora a gente vai ter que ver como que a situação vai ficar depois que o Open Interest subir, tá? Ou seja, a gente tem que ficar de olho aqui nesse indicador. Deixa eu mostrar para vocês o indicador Open Interest. Quando ele subir, a gente tem que ver o seguinte, quando ele começar a subir, se o long short ratio ele vai subir, isso aí vai indicar queda, ou se ele vai cair. Se ele cair enquanto o Open Interest sobe, é sinal de que o mercado vai subir, tá? A gente tem que ver isso agora. No mais, pessoal, desejo a todos aí uma excelente quarta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!